Na verdade, quando surge a primeira história do Moro, as primeiras denúncias, vamos dizer assim, a impressão que se tinha era um trabalho legítimo, só que à medida em que isto vai avançando, a gente vai percebendo que, na verdade, o combate à corrupção passa a ser muito mais uma cortina de fumaça, uma fachada para o exercício da vaidade e da própria corrupção dos órgãos que estão ligados ou que estão à frente desta investigação. Expectativa, doutor? A expectativa é ver um bom filme. Hoje eu penso assim. Com licença, Doutor, como é que é se ver retratado? Vamos deixar o doutor entrar para ele ver o filme. Vamos Maravilha. deixar. Vamos deixar o doutor entrar para ver o Doutor, filme. como é que se vê retratado no cinema, doutor? A luta contra a corrupção, ela tem um conjunto de capítulos relevantes aí, que a corrupção sistêmica, como se diz, né? Que na Itália tem os antecedentes aí da Operação Mãos Limpas, que ao contrário da Lava Jato brasileira, as pessoas corriam risco de vida porque enfrentavam a máfia. Depois, a partir dos anos 2000, 2002, dos atentados às Torres Gêmeas, elas adquirem uma abrangência mundial. Os Estados Unidos criam um departamento novo, o DHS. A partir daí você tem tratados que são aprovados no âmbito da OCDE, pelo qual os ministérios públicos globais acabam se integrando junto com o Poder Judiciário, com um ponto importantíssimo lá aqui. Por esses tratados, tudo que circulasse com dólar seria julgado nos Estados Unidos. A partir daí você tem um conjunto de leis que são aprovadas aqui no Brasil, a lei antiterror, um conjunto de leis. E surge esse instrumento da delação premiada, que é empregado em outros países. No caso brasileiro, por falta de regulamentação, acabou conferindo um poder monumental, extraordinário, a procuradores e juízes. Ou seja, bastam os procuradores e um juiz definir um acordo com o que quer que seja para definir o valor do acordo, definir o tempo de prisão, e um poder sem transparência, porque com a questão política que foi montada em torno da Lava Jato, tudo que viesse da Lava Jato era sancionado automaticamente pela mídia, e sendo sancionado pela mídia, empurrado goela abaixo do Poder Judiciário. O juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro. Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro. Um dos pontos centrais aí de dúvida é o seguinte: são esses supermilionários que surgem, advogados que até então eram inexpressivos, que ganham aí uma relevância monumental, enriquecem rapidamente em cima de algo que não é uma especialidade, que é justamente a delação premiada. Como que surge esse modelo e esse grupo de interesse aí que acaba controlando aí a Lava Jato? Do Figueiredo Basto. Ele foi advogado do Youssef e ele foi advogado do Tony Garcia, como está dizendo. Ele vem da origem da, podemos chamar de indústria de delação premiada de Curitiba. A gente poderia falar da panelinha de Curitiba. É ele que faz lá em 2004, começa o acordo de colaboração, de contribuição. Mas o mais grave nisso é que, pelo menos um caso, um cliente dele simplesmente não pagou a multa estabelecida. 10 milhões que tinha estabelecido do Tony Garcia teria que devolver, teria que pagar à justiça, e não pagou, e o Moro não cobrou. Mandar protestar a sentença é demais, né? Na área civil, entendeu? Porque é um título judicial, não é comigo, que se, entendeu? Que se protege, é um título executável. A primeira que começa a fazer as delações é Beatriz Catapreta. Ela é esposa de um homem que foi preso com moeda falsa, com dinheiro na cintura, moeda falsa, e ela então começa a fazer as delações premiadas. Não com uma, só em nome de uma pessoa, ela pega um pacote. O que absolutamente tem que ser discutido é a legalidade desse tipo de delação premiada, porque o que ela faz? Como ela é advogada de vários, eram 6, salvo engano, no começo, de vários, o que ela pode fazer? Sendo advogada dos 6,
ela pode combinar a delação. Para um não denunciar o outro, por exemplo. Um denunciar o outro e um confirmar a história do outro, claro, mesmo claro. que essa história seja fantasiosa. Claro. E isso é usado em sentença, porque fulano disse isso, fulano disse isso. Sim, mas era o mesmo advogado. Então você vai criando um enredo. Começa ali, ela começa a chamar atenção. Então a suspeita é de que, na verdade, ela tinha contatos dentro do Ministério Público, ela tinha contato no Judiciário, então ela dizia aquilo, ela formatava as delações à la carte, ao sabor daquilo que as pessoas queriam, aquilo que a investigação queria. Aí você tem depois, você tem da Beatriz Catapreta, começam a surgir outros advogados que também não eram inexpressivos. Sim, esse Adriano Bretas não era nenhum conhecido, ele aparece, se submete, uma pessoa que se submete a isso, é uma capa com charuto Coíba na capa, já mostra que ele Segundo a matéria, até 5, 10 anos antes, ele era animador de festas em Brasília, rapaz. Não existe. Nassim, você sabe que a Lava Jato reviveu, ou num plano muito mais elevado, de dinheiro, muito mais rico, a figura do advogado de porta de cadeia. É isso. Porque acontece o seguinte, você está com um problema na delegacia, você chama o advogado amigo do delegado, e conhece o escrivão, o investigador, ele já liga, é o de porta de cadeia, ele vai lá e resolve o seu problema. Hoje em dia, na Lava Jato, tem que ser o amiguinho daquela turma. E aí você tem evidência de que esse é um grupinho mesmo. É um grupo. E esse grupinho passa muito por um curso, lá em Curitiba, chamado um curso de preparatório para exames da ordem, concursos públicos, que é um tal curso Luiz Carlos. O Sérgio Moro dá aula no Luiz Carlos, no curso, o Carlos Fernando dá aula no curso, Deltan Dallagnol dá aula no curso, Orlando Martello dá lá, é do irmão Marlos do Arnes é o dono ali, é o irmão dele que controla todas aquelas coisas, entendeu? Não adianta eu me posicionar contra, eu preciso achar alternativas. A colaboração premiada é uma alternativa. Existem outras. A história do Marlos Arnes é o seguinte. Flávio Arnes, tio dele, como secretário de Educação, levantou 450 milhões de reais de um Estado que hoje está quebrado para distribuir para as APAES. Daí, todas as ações que corriam das APAES no Tribunal de Justiça de Curitiba, Marlos Arnes que pegava. Olá, eu sou Rosângela Wolff Moro, procuradora jurídica da Federação Nacional das APAES. Quando surge a Lava Jato, aparece o nome de Rosângela Moro, a esposa de Moro, de repente se divulga que ela é diretora jurídica das APAES. Então, o contato direto do Marlos Arnes é com a Rosângela Moro. Quando a Cata Preta vai embora, quem que assume o lugar da Cata Preta? Marlos Arnes. Então você vê por aí todos os desdobramentos que tem da panela de Curitiba. Daí entra o primeiro amigo, o Zucoloto. O Zucoloto, ele é amigo do Rosângela e amigo do Moro, padrinho de casamento dos dois. E o Zucoloto, ao contrário do que o Moro disse, que era apenas amigo, o Zucoloto foi advogado dele, Moro. Criminal. Numa ação contra o Bertoldo. Porque, quando se fala da corrupção, você tem a corrupção do dinheiro. E você tem a corrupção da visibilidade, da celebridade. A grande força da Globo não é apenas tentar liquidar com pessoas que são contrárias. É enaltecer. É por isso que você tem tantos prêmios aí. Todas essas premiações, elas pegam aquilo que é mais primário no ser humano, que é a vaidade. Então, digamos, a maneira como que esses procuradores se comportaram, pega o Carlos Fernando, como é que chama? Fernando dos Santos Lima. Santos Lima. Esse sujeito destruiu a indústria, a engenharia nacional com uma declaração repercutida pela mídia. Quando o Janot já estava acertando para tentar fazer o que existe hoje aí, com muito atraso aí, que são os acordos de leniência para preservar as empresas, ele deu uma declaração imbecil no Paraná, repercutido pela mídia, e o Janot, com aquela coragem hercúlea dele, voltou atrás rapidamente e deixou quebrar as empreiteiras, né? Então você não sabe qual é o componente que conta. Tem um componente de dinheiro, e tem o caso objetivo do irmão do procurador, que é beneficiado dessa forma aí. Tem as palestras do Dallagnol. E essas palestras do Dallagnol são para o mercado financeiro. O segundo sistema é o sistema anticorrupção, mas agora não mais voltados aos indivíduos, mas voltado às empresas. Quando nós olhamos esse sistema, nós vemos que ele só vai funcionar, as empresas só vão querer
cumprir e ter um sistema de compliance, um sistema interno, um setor de integridade, que as afaste e garanta que elas vão ficar longe de corrupção, só se isso valer a pena economicamente. Vamos ser realistas. Eu estive conversando recentemente com o pessoal que contratou ele e ficaram abismados com o profissionalismo dele de palestrante, aí, as exigências dele de valor e tudo mais. Ele pega, declara, quando sai essa informação, que ele dava um tanto para o santo aí. Ia constituir um fundo, não sei para o que ele ia constituir esse fundo, para combater a corrupção, que era mentira. Nós mostramos que era mentira, que era impossível. Não existia essa figura. Vai para o Conselho Nacional do Ministério Público, que em função do jogo político, tanto político partidário quanto o jogo político do Ministério Público, blinda ele. Então é um conjunto de blindagens, que é aquele negócio, a não ser que eles apostem que o Brasil vai ser sempre esse estado de exceção, não resiste ao primeiro sopro de democratização quando a imprensa, dentro desses seus movimentos pendulares, começar a abordar esses casos, né? Agora eles têm sob controle o maior dos grupos de mídia, que é a Globo, né? Toda uma construção aqui em que tentam fechar todas as partes com o apoio da imprensa, com a blindagem da imprensa, um fio fica solto, Tacla Duran. É como se você puxasse aquele fio e o edifício passasse a desmoronar. No acordo de delação seria lucrativo para ele, porque ele pagaria por fora um valor, que é propina, e ele então teria um acordo de delação em que ele permaneceria 6 meses em prisão. E essa prisão poderia ser até domiciliar. Mas e por que ele não aceitou isso e foi para o enfrentamento? Eu rejeitei porque eles queriam criminalizar minha profissão, imputar crimes que eu não cometi, e eu refleti e mesmo sabendo das dificuldades que eu iria enfrentar, o que eu sofri, eu decidi que eu não iria assinar. O Tacla resolve fazer uma coisa que é a seguinte: o Tacla resolve colaborar com o Departamento de Justiça americano. Tá? O Departamento de Justiça americano estava investigando a Odebrecht por conta da lavagem de dinheiro em território americano. Tá? O Tacla sabia disso, foi para lá colaborar, porque tinha todas as planilhas. O Moro decreta a prisão dele aqui, faz busca e apreensão, decreta a prisão do Tacla Duran aqui no Brasil. Comunica a Interpol para que ele seja preso lá. Ele fica 6 meses nos Estados Unidos, nunca foi preso. Ele sai dos Estados Unidos, vai para a Espanha, avião não de carreira. Foi preso, em avião de carreira, não foi preso. Por quê? Porque o Tacla Duran não era o personagem que o Moro dizia que era. O Hotel Intercontinental é um dos mais tradicionais aqui de Madrid. Rodrigo Tacla Duran veio para cá logo depois que chegou dos Estados Unidos. Ele ficou hospedado aqui, mas não por muito tempo. Quando ele já pensava em ir para a casa que ele tem aqui, para a residência, foi então que a polícia da Espanha o abordou neste local. Rodrigo Tacla Duran foi preso aqui, enquanto ele tomava café. Os policiais chegaram e disseram que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira, pelo juiz Sérgio Moro. Os policiais pediram que Rodrigo Tacla Duran os acompanhasse, foi o que ele fez. Ele foi para uma audiência da Justiça e de lá foi levado para o presídio Soto del Real. Um presídio onde estão pessoas acusadas de corrupção e sonegação aqui da Espanha. Aqui, Rodrigo Tacla Duran, ele teve o processo de extradição julgado depois que a Justiça de primeira instância concedeu a extradição ao Brasil. Seus advogados, então, recorreram para a Audiência Nacional, para o Tribunal Penal, e aqui, por unanimidade, pelo voto de 17 juízes, Rodrigo Tacla Duran foi considerado inextraditável por ser cidadão espanhol. Estou vendo aqui do outro lado da rua, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas aquele é o Rodrigo Tacla Duran. Eu soube que ele viria hoje aqui no Colégio dos Advogados, aqui em Madrid, que é o equivalente à OAB. Ele acaba de entrar no Colégio de Advogados. Eu já pedi entrevista para os advogados, conversei com os advogados, mas disseram que ele não tem dado entrevista. Olá,
Rodrigo Tacla Duran, tudo bem? Tudo bom? Poxa, eu já estou aqui há alguns dias aqui à sua procura, Rodrigo. Eu não estou conseguindo dando entrevista, essas coisas, por conta do procedimento que eu estou tendo no Brasil, na OAB, eu tenho preferido não me manifestar. Ok, obrigado. Nada. Tá bom. Tchau, boa noite. Boa noite. Na Espanha, o Moro pediu a extradição dele. A Espanha não deu a extradição, porque ele é um cidadão espanhol e dizendo o seguinte, olha, Moro, se Justiça não fala para o Moro, Brasil, a República Federativa do Brasil, se você quiser processar o Tacla Duran, não tem problema nenhum. Se diz que ele cometeu crime, mande as provas aqui para a Espanha, nós vamos processar com base nas nossas leis, não tem problema nenhum, existe acordo de Palermo, acordo que define essa cooperação, só que vocês têm que mandar aqui e nós vamos fazer isso. O Moro não manda. Uma das razões pelas quais ele não manda, segundo o Tacla Duran, é porque o Moro tem apenas delação contra o Tacla Duran. Nenhum elemento de... A Espanha não aceita delação, nem como indício, porque eles têm um trauma que vem da época da ditadura do Franco, quando havia delação, e a delação levou muita gente inocente para a cadeia. O Tacla Duran foi muito estratégico, eu acho. Eu vou dizer, ele foi muito inteligente para sair das garras da Lava Jato. Porque na Lava Jato, a Lava Jato vamos dizer o seguinte, é um processo que se tornou persecutório, de perseguição, mas ele é até meio primitivo. É uma coisa até meio de terceiro mundo, entendeu? Você cria alguns alvos, você vai atrás, e pega República de Banana. E preenche com declarações entre aspas. Não, delação à la carte, eu vou dar um exemplo que se passou comigo. O ex-procurador Marcelo Miller, ele, quando esteve comigo, ele começou a dizer uma lista de parlamentares. Qual que o senhor conhece? Qual que o senhor pode entregar? Qual que o senhor pode falar? O Zucoloto entra na história quando o Tacla Duran resolve denunciar que havia sido procurado pelo Zucoloto. E ele conta, e não só ele conta, ele mostra as imagens da conversa que ele teve com o Zucoloto. E o periciadas. Zucoloto periciadas. É citado um DD lá, que pode ser Deltan Dallagnol, mas aí tem que tomar cuidado também, porque tem os tais advogados que vendem fumaça. Às vezes a pessoa mencionada não está nem sabendo da história. Naquela conversa, ele propôs reduzir a multa que havia sido solicitada de 15 milhões de dólares para 5 milhões de dólares e que eu pagasse 5 milhões de honorários. Qual foi a justificativa para esse pagamento por fora? Que justificativa ele usou para o senhor? Nenhuma. Eu também não procurei saber porque eu não gostei. 2 dias depois dessas trocas de mensagens, eu recebi o e-mail, que eu encaminhei também à CPMI, e a minuta. Essa minuta do Ministério Público, ela previa a multa de 15 milhões de dólares, que deveria ser paga com recursos de uma conta de Andorra. Em Andorra. Caso não fosse viável esse bloqueio, por qualquer razão que seja, e fosse provado justificado, esse valor de 15 milhões de dólares, a câmbio da época, seria reduzido para 1/3, 5 milhões de dólares, que deveriam ser pagos com outros recursos. A Procuradoria sempre soube que eu não tinha dinheiro em Andorra. Eu encaminhei à CPI o relatório da polícia de Andorra que prova isso. Eu nunca tive dinheiro em Andorra. Ou seja, cobrar 15 milhões de dólares para ser descontado de uma conta em Andorra era juridicamente impossível essa minuta. Então, era fato que o que seria pago é 5 milhões e não 15. Olha, aqui é o escritório do Carlos Zucoloto Júnior. Eu estive aqui para tentar entrevistá-lo. A primeira informação é que Zucoloto havia saído para o almoço. Então foi ligado para a secretária dele e a secretária dele então falou comigo por telefone dizendo que o Zucoloto estava fora de Curitiba, na cidade de São José, e nem retornaria hoje. Então estava voltando, indo para o carro para então, enfim, partir para outra entrevista. 2 pessoas vieram me seguindo muito de perto. Eu parei e perguntei:
Vocês querem falar comigo? Aí, sim, que um deles, que se apresentou como Tiago, sócio do Zucoloto, disse que eu havia importunado o escritório, que eu estava importunando o escritório. Você sabe o que complicou o Zucoloto e complicou o próprio Sérgio Moro? Quando o Sérgio Moro sai incondicionalmente na defesa do Zucoloto. Porque um juiz não pode fazer essa defesa. Você sai dizendo que não, este eu conheço, é meu amigo, e atacando o Tacla Duran, que é réu dele, atacando o Tacla Duran. Ali eu acho o seguinte, ali o Sérgio Moro se entregou. Eu vou dizer, se entregou mesmo. Foi dizendo o seguinte, ele mostrou ali que ele realmente quer proteger o Zucoloto de alguma coisa que o Zucoloto fez. Ele não pode, um juiz não pode, a figura do juiz, sair em defesa. O que ele deveria ter feito? Como já houve casos de pessoas que fizeram lá atrás. Quando elas são envolvidas em alguma coisa, diz o seguinte, olha, quer esclarecer? Estou abrindo um inquérito. Que se investigue. É aí que começa a ganhar consistência as desconfianças contra a indústria da delação premiada. Tem mais indício contra as delações premiadas do que contra muitos dos acusados hoje em dia. E essa questão, a grande blindagem é o jogo político. Enquanto a Lava Jato for central para impedir a candidatura do Lula, ela é mantida. Mas com esse acúmulo de informações disponíveis, e muitas que ainda não foram reveladas aí, quando passar esse período, mas não tenha dúvida, ela será destruída em uma semana. E daí em uma semana não é a Lava Jato que será destruída. Todo conceito de justiça no país, todo conceito de que finalmente você vai avançar contra a corrupção vai ser desmoralizado. Não é à toa que você tem Bolsonaros e outro também, que não é nenhuma virgem do paraíso, aí crescendo nesse período. A desmoralização final da justiça virá quando terminar esse ciclo e aparecer o que é a Lava Jato. O acordo de delação premiada, celebrado no Brasil, ele é inconsistente, tem falhas ali. Isso você pode dizer? Nada é perfeito. Você acha que tem falhas, não? Nada é perfeito.